Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Amanhã, sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, a paróquia de Nossa Senhora do Ó estará promovendo um grande evento com o objetivo de reunir os trabalhadores e seus familiares no sentido de valorizar a categoria com uma programação diversificada que será oferecida ao longo do dia aqui nesta cidade. O pároco Padre Everaldo de Araújo Lucena, ele detalha como será esta programação dedicada ao Dia do Trabalhador. Padre Everaldo, sexta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Como será a programação aqui na paróquia de Nossa Senhora do Ó? Muito bem. Sexta-feira, Dia do Trabalhador, eu estava assim, rezando e pensando, o que fazer na nossa comunidade, como paróquia, unir todos os trabalhadores de modo geral, para a gente vivenciar esse momento tão forte com São José Operário, que é o patrão dos trabalhadores. E vem em minha cabeça, acredito que pela inspiração do Espírito Santo, nós vamos fazer o quê? Estou visitando as fábricas, os comércios, a zona rural já tem visitados, entendeu? E convidando a todos, eu formei uma equipe, e essa equipe a gente está discutindo de como fazer. Então, vai celebrar uma missa, onde teremos uma concentração começa às 7h30 da manhã, lá ao lado do mercado público, que é o centro da cidade. Então, vêm todos os trabalhadores, zona rural, trabalhador público, trabalhador das fábricas, trabalhador dos comércios, os trabalhadores autônomos, trabalhadores. Todo mundo trabalha, então é o seu dia de todos. E a gente vai iniciar a Santa Missa ao lado do mercado público. Terminando o Glória, a gente vem em procissão com a imagem de São José Operário para a Igreja Matriz Nossa Senhora do Ó, onde vamos dar continuidade à celebração da Eucaristia. E assim vamos rezar em ação de graça por todos os trabalhadores. E como eu gosto muito de trazer na comunidade o sentido bíblico na vivência de cada um de nós, formando comunidade com a fé mais amadurecida, eu pego Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos. Então, vamos fazer um café partilhado. Então, cada trabalhador vai trazer para o mercado, a procissão, aliás, para a igreja. Um traz um biscoito, outro traz um bolo, outro traz uma tapioca, um traz uma bolacha assada, aquilo que tem em casa. Muita pé de acerola, faz um suco de acerola e traz, outro traz leite se tiver leite, cada um traz uma coisa que pode. E esse trazer é um trazer bíblico, de partilha, onde a gente traz na sua mão, rezando, cantando na procissão das agradecendo a Deus pelo pão de cada dia que vem com frequência nas nossas mesas, pelo trabalho que nós exercemos, pelo salário que nós ganhamos, então pelo sol que derramamos, e ali o pouco que Deus, do muito que Deus nos dá, a gente bota depois da missa, ao lado do centro pastoral, e a sala de cultura, tem um espaço muito bacana. A gente vai fazer a mesa comum. O que é essa mesa comum? Todo mundo vai colocar aquilo que trouxe e coloca na mesa, e todo mundo vai tomar café, todo mundo se confraterniza, todo mundo se alegra, e torna-se uma de manhã diferente, unindo todos os trabalhadores, com proposta de unirmos mais e de percebermos que nós somos cristãos e temos que aprender a viver de mão dadas como irmãos e irmãs. Durante a noite vai ter alguma programação? Pronto, durante a noite vai ter uma programação não voltada aos trabalhadores, mas é porque a primeira sexta-feira aí nós temos a missa do Apostolado da Oração, né? Então a missa nociva na primeira sexta-feira, que justamente dia 1º é a primeira sexta-feira do mês de maio, e dá início, de fato, o mês mariano na nossa cidade, porque nós já estamos, nos reunimos com os jovens ontem à noite após a missa, juntamente com as irmãs, e já montamos um projeto
para o mês de maio todo, onde será rezado nas comunidades e aqui nas comunidades, nos setores missionários, perdão, e na igreja. E no dia 31 nós teremos uma coroação na responsabilidade de todos os nossos jovens, que está crescendo cada vez mais com entusiasmo. Então, e a coroação, a novena, aí tem a apresentação dos jovens, os grandes teatros voltado a Maria, e depois nós encerramos a cerimônia com a coroação, com os 31 anjos, nós vamos tentar organizar da melhor forma possível, fazer uma grande festa, a festa de Maria, a mãe de Jesus, nossa mãe. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor fica à vontade, se tiver alguma coisa a acrescentar com relação ao Dia do Trabalhador, fica à vontade. Desde já eu quero agradecer bastante a todas as instituições governamentais ou não governamentais, as instituições privadas, as instituições autônomas, que de fato está somando conosco e pleitando esse projeto da qual eu lancei com muita alegria. Então, que eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a cada uma das pessoas que de fato está me recebendo nas visitas, estão colaborando e todos estão ficando muito entusiasmados e vão fazer o melhor possível para viver esse grande dia, o Dia do Trabalhador, o nosso dia, o dia de todos. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças, inicia hoje o pagamento dos servidores públicos referente ao salário do mês de abril de 2026. A folha de pagamento corresponde a uma cifra no valor de R$1.309.781,90, destinado aos servidores ativos, passivos e pensionistas. A secretária de Finanças, a doutora Cláudia Maria de Araújo, ela encaminhou os valores para ser creditado nas contas dos servidores municipais, disponível a sua movimentação na agência bancária a partir de hoje para efetivação do pagamento dos servidores deste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imagina só o seguinte cenário, tipo, na sua cabeça. O dono da maior fábrica de uma cidade, o prefeito, o caixa ali do supermercado e o agricultor que acordou às 4 da manhã para tirar leite. Perfis super diferentes. Exatamente. Em um dia normal, essas pessoas habitam mundos completamente diferentes, sabe? Eles operam em hierarquias bem rígidas e, se muito, trocam ali um bom dia apressado na rua. É, um bom dia de longe e olhe lá, né? Pois é. Mas e se, por algumas horas essas divisões todas simplesmente desaparecessem? E se, em vez de se encontrarem num evento caro de negócios, num hotel de luxo, eles estivessem caminhando lado a lado na mesma rua de terra? Nossa, isso é forte. E no mesmo ritmo, sabe? Para logo depois pararem e beberem um suco feito com a fruta do quintal de um deles. É muito louco pensar nisso. E essa imagem quebra totalmente a lógica de como a gente entende a organização das cidades hoje, porque nós nos acostumamos a pensar no funcionamento de um município através de, planilhas de infraestrutura. Total. Zonas eleitorais, engarrafamento no trânsito. Exato. Zonas eleitorais, trânsito, arrecadação. A ideia de que o verdadeiro cimento social, digamos assim, pode ser algo tão analógico e tão tátil é um baita choque de realidade para quem vive nos grandes centros. Com certeza. E é exatamente por esse contraste absurdo que a nossa imersão de hoje é imperdível. Então, um abraço gigante para quem nos ouve de todo o país. É isso aí, um abraço, gente! Hoje, nós vamos fugir daquele barulho clássico das capitais financeiras e mergulhar bem fundo na dinâmica de Serra Negra do Norte, lá no interior. E olha, o que nós temos em mãos para guiar essa investigação de hoje são 2 materiais bem específicos. E os 2 são datados de 30 de abril de 2026, certo? Exatamente, a exata véspera do Dia do Trabalhador. O primeiro material é um cronograma paroquial oficial super certinho. E o segundo é fantástico. É um áudio de WhatsApp que circulou na cidade. Esse áudio é ouro puro. Muito. Ele contém um trecho vazado de uma entrevista de uma rádio local. E a nossa missão aqui, para quem acompanha a gente hoje, é entender a anatomia de um feriado. Porque,
O interessante de juntar um documento bem formal, como esse cronograma, com um áudio de WhatsApp é que a gente cruza as coisas, sabe? Uhum. A teoria e a prática. Isso, a gente cruza a intenção do planejamento no papel com a realidade crua e imediata ali da rua. A gente consegue meio que capturar o pulso da cidade no momento exato em que a engrenagem está prestes a girar. É uma missão em tanto, porque a gente quer desvendar como essa comunidade consegue, no espaço de 24 horas, amarrar espiritualidade, trabalho duro, partilha de alimentos e ainda uma injeção de dinheiro vital na economia local. E ainda garantiu o engajamento da próxima geração, né? Não podemos esquecer disso. Nossa, bem lembrado. Tem uma engenharia social muito sofisticada operando por trás do que parece ser, à primeira vista, uma simples festividade de interior. Sim. E para entender o tamanho dessa engenharia, a gente precisa olhar para a logística da alvorada desse dia 1º de maio, que no caso cai numa sexta-feira. Sexta-feira, exato. O cronograma mostra que a liderança desse movimento logo de manhã está nas mãos do padre Everaldo de Araújo Lucena. O que já é um ponto-chave. E o áudio de WhatsApp detalha um método de convocação dele que me parece nadar totalmente contra essa correnteza digital que a gente vive hoje. Pois é, eu prestei muita atenção nisso quando estava lendo as fontes. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Porque o reflexo natural de qualquer líder comunitário ou gestor de equipe hoje em dia é qual? É criar um grupo no WhatsApp. Com certeza. Um grupo, uma lista de transmissão. Isso, dispara uma arte bonita feita no Canva e fica lá esperando que as pessoas apareçam. Mas o áudio relata que o padre Everaldo fez o famoso corpo a corpo físico. Ele foi pra rua mesmo. Ele foi pessoalmente às fábricas da cidade, ele bateu na porta dos comércios locais, entrou lá na zona rural. Ele foi literalmente até o chão de fábrica e até a lavoura das pessoas. O que, sociologicamente falando, muda todo o peso do evento, sabe? Porque quando o convite é só digital, ele é muito institucional e facilmente ignorável. Se arrasta a tela e esquece. É muito fácil dar uma desculpa, né? Ah, não vi a mensagem. Exato. Mas quando um líder vai fisicamente ao seu local de sustento, ele está ali validando o seu suor de verdade. Ele não está chamando só o fiel, o eleitor, ele está convocando o padeiro pelo nome, o mecânico, a costureira. Nossa, e como isso muda a recepção das pessoas? Muda demais. Esse esforço prévio é o que legitima a adesão maciça que eles vão ter no dia seguinte. É a construção de uma confiança cara a cara. E o local onde essa adesão toda acontece, na sexta-feira de manhã, é muito revelador também. A concentração está marcada para bem cedo, tipo às 7 horas da manhã. 7 da manhã já tem gente na rua. Muita gente. Só que o ponto de encontro não é a porta da igreja como a gente poderia imaginar. Eles se reúnem ao lado do mercado público, bem no centro comercial de Serra Negra do Norte. E logo em seguida, às 7h30, já começa a Santa Missa ali mesmo. Sim, no meio da rua, ao lado das barracas, das lojas. E olha, começar pelo mercado público é de um simbolismo absurdo se você parar para analisar. Porque o mercado, historicamente, é o epicentro profano da cidade. Profano no sentido do dia a dia, né? Isso, profano não no sentido de pecado, mas de secular, das coisas práticas. É ali que o dinheiro troca de mãos, onde o escambo acontece, onde a sobrevivência material da cidade é decidida de segunda a sábado. Ah, entendi o ponto. O início do Dia do Trabalhador exatamente nesse espaço, a organização está reconhecendo que a fé não flutua no vácuo. Sabe, ela precisa estar fincada na realidade econômica daquelas pessoas para fazer sentido. Faz todo sentido. Mas repara numa coisa na liturgia que me chamou a atenção. Tem um momento de transição lá que é muito bem orquestrado. Qual parte exatamente? Após o canto do Glória. A missa não continua ali parada no mercado público até o fim. Ocorre uma ruptura literal ali. Forma-se uma procissão enorme, eles erguem a imagem de São José Operário, que é justamente o patrono dos trabalhadores, né? Super apropriado para o dia 1º de maio. Total. E aí a multidão inteira começa a caminhar em direção à igreja matriz de Nossa Senhora do Ó, onde a Eucaristia vai ser concluída. E cara, o áudio faz questão de ressaltar que tem gente do governo, donos de empresas privadas e trabalhadores autônomos, tudo junto. Todo mundo embolado na mesma caminhada. É o rito de passagem do espaço da sobrevivência
para o espaço da transcendência. E o que acontece durante essa travessia física do mercado até a matriz é uma suspensão temporária da pirâmide social. Como assim suspensão temporária? É que, naquele trajeto, o poder aquisitivo não dita a velocidade da caminhada de ninguém. O espaço ocupado por um corpo ali tem o mesmo valor exato, independente de quem assina o contra-cheque de quem. Cara, sabe o que eu cheguei a pensar quando eu li isso? Eu me perguntei se isso não seria só uma versão mais, sei lá, interiorana daqueles eventos corporativos modernos de networking ou team building. Ah, aqueles que a galera vai pra chácara fazer dinâmica de grupo. Isso, onde os diretores vão fazer trilha com os estagiários para fingir que todo mundo é igual por um fim de semana. Mas, me parece muito mais profundo do que isso. Com certeza é. Porque, tipo, no mundo corporativo moderno, você paga pra estar lá, você tem um crachá com seu cargo bem grande, tem uma expectativa de retorno financeiro. Em Serra Negra do Norte, a força que empata o jogo não é o crachá, é o chão. O trajeto é o mesmo. A bota suja do trabalhador rural e o sapato-carro do empresário pisam nas mesmas pedras. É um nivelamento muito mais visceral, sabe? Essa é a distinção fundamental da coisa. Porque o networking corporativo é puramente transacional. É sempre aquela lógica do o que você pode fazer por mim amanhã. Exato. Rola sempre um interesse. Sim. Já a processão comunitária é relacional. A lógica é, nós pertencemos a este mesmo lugar e caminhamos juntos. E esse nivelamento físico que você mencionou serve como uma preparação psicológica brilhante para o evento que vem logo em seguida. Ah, sim. Diz que sim, a espiritualidade e a caminhada alimentam a mente e a alma, né? Mas o corpo, das 7 horas da manhã de um feriado, exige calorias, precisa de comida. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. A forma como eles resolvem essa necessidade de calorias é o ponto alto dessa manhã. A famosa mesa comum. Exatamente. As nossas fontes detalham que, logo depois da missa, o fluxo de pessoas se direciona para o espaço ao lado do centro pastoral e da sala de cultura. E lá eles montam essa mesa comum. A ideia é capitaneada pelo padre e chama-se trazer bíblico. Que é uma clara inspiração ali no cristianismo primitivo, né? Onde cada um traz um pedaço do fruto do próprio trabalho para dividir com o grupo. E, nossa, os itens listados no documento dão água na boca só de ler. O pessoal leva biscoitos, tapiocas, bolachas assadas, leite fresco que acabaram de tirar. É muita fartura. Mas tem um item bem específico que é mencionado naquele áudio vazado do WhatsApp que, para mim, sintetiza toda a tese dessa comemoração. Não tem? Sim, eu sei exatamente do que você está falando. No meio da gravação, o padre Everaldo solta um exemplo maravilhoso. Ele diz algo tipo assim: se a pessoa tem um pé de acerola no quintal, ela faz um suco de acerola e traz. Esse detalhe do suco de acerola é incrível. É muito potente. Eu não consigo parar de pensar no impacto psicológico profundo disso. Deixa eu te provocar um pouco. Porque eu olho para o meu próprio cotidiano nos grandes centros. Eu trabalho, eu recebo meu salário, eu abro um aplicativo de entrega no celular e compro comida de uma pessoa que eu não conheço. Preparada numa cozinha que você nunca entrou, por alguém que você nunca viu o rosto. Exato. É um ato super solitário e invisível. Agora imagina a mudança de chave mental que ocorre quando você colhe a acerola do seu próprio quintal, espreme, leva para a praça numa jarra e vê o dono da loja onde você trabalha bebendo o seu suco. O que isso faz com a psique de uma comunidade? O que é fascinante aqui, e que você está descrevendo super bem, é o abismo entre a economia transacional e a economia da dádiva. Sabe, nos grandes centros urbanos, nós sofremos de um hiperindividualismo crônico justamente porque o nosso trabalho é invisível para os nossos vizinhos. Ninguém sabe o que o outro faz. Pois é. O suor de um analista de dados que trabalha no 20º andar não alimenta diretamente quem mora no primeiro andar. Fica tudo muito abstrato. Mas ali, na mesa comum de Serra Negra do Norte, o trabalho se torna material e visível. É palpável. Muito palpável. E quando aquele suco de acerola é colocado numa mesa sem nenhuma etiqueta de preço e todos se servem livremente, a mensagem visível que está sendo passada ali não é cada um por si.
A mensagem é tipo, nós dependemos uns dos outros para não passarmos fome. Eu gosto de bancar o advogado do diabo de vez em quando na nossa investigação. Então, deixa eu te perguntar. Isso não é só um piquenique gigante e muito bem organizado? Um piquenique. Qual a grande diferença prática dessa mesa comum para, sei lá, um churrasco de fim de ano onde cada família da vizinhança leva um prato de salada de maionese ou uma carne? Entendo seu ponto, mas a diferença está totalmente no escopo e no contexto da coisa, porque um churrasco de família ou de vizinhos opera dentro de uma tribo muito fechada. São pessoas que já possuem laços de sangue ou uma amizade muito íntima, entende? É um grupo que já tem uma afinidade óbvia. Exatamente. A mesa comum em Serra Negra do Norte aglutina pessoas que no dia seguinte, ou na segunda-feira, voltarão a ser patrão e empregado, voltarão a ser fornecedor e cliente, governante e cidadão. Tem uma hierarquia de poder ali. Ah, claro. As tensões normais de uma cidade voltam a existir. Sim, mas a mesa comum força a comunidade a reconhecer que, independente dos atritos econômicos ou políticos que eles possam ter de segunda a quinta, na sexta-feira de manhã, existe uma mesa onde todos concordam em sentar juntos. Ela atua como uma válvula de escape essencial para as pressões de classe. Nossa, isso faz muito sentido. É quase como se fosse uma espécie de recalibragem do tecido da comunidade. Uma excelente palavra, é uma recalibragem mesmo. E, falando nesses atritos econômicos e pressões de classe, o áudio de WhatsApp que a gente tem como fonte faz uma manobra no meio da gravação que eu achei fantástica. O áudio é cheio de surpresas. Demais. A gente sai dessa cena poética do pão compartilhado e do suco de acerola caseiro e de repente leva um banho de realidade financeira pura. O arquivo simplesmente muda de locutor no meio. Entra a voz do radialista Donaldo Nazaro Serra. É uma quebra brusca de narrativa que chega a ser engraçada. Total. Ele corta aquele clima pastoral todo e entra com uma pauta estritamente administrativa da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte. E a informação que o Donaldo traz é meio que a chame mestra que explica como toda essa celebração do Dia do Trabalhador realmente para de pé. Porque, de novo, não existe evento social sem uma base material garantindo as coisas, né? Exato. Ele anuncia no rádio o pagamento integral da folha salarial do município referente ao mês de abril de 2026. E o detalhe de ouro para nossa audiência anotar. A liberação desse dinheiro ocorreu no dia 29 de abril. Ou seja, exatamente na véspera desse feriado prolongado. Na mosca, o que, num município ali fora dos grandes polos industriais, é disparado o evento macroeconômico mais importante do mês inteiro. Sem dúvida. A prefeitura injetando dinheiro muda o humor da cidade. E o radialista faz questão de ler os números até os centavos. Ele diz lá que a Secretaria de Finanças, sob o comando da doutora Cláudia Maria de Araújo, injetou a quantia exata de R$ 1.309.781,90. Isso é muita precisão, 90 centavos. Sim, nas contas de servidores ativos, passivos e pensionistas. Mais de R$ 1.300.000 liberados literalmente horas antes da cidade inteira ir para a rua celebrar. É um contraste fascinante, sabe? A transição de uma linguagem pastoral suave sobre fé e partilha, direto para o pragmatismo de cifras e contas bancárias. Mas se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que o pragmatismo e a sociologia se encontram perfeitamente aí. Porque em cidades de menor porte, a prefeitura é frequentemente a maior empregadora local, de longe. É o motor da economia da cidade. Total. O ritmo de respiração do comércio local é ditado pelo calendário de pagamentos do município. Esse montante de mais de 1,3 milhão não vai ficar lá parado numa conta de investimento rendendo juros compostos. Ah, de jeito nenhum. A galera vai gastar. É dinheiro de altíssimo fluxo. Ele vai bater direto na padaria para comprar o trigo do bolo, vai no armazém para comprar o açúcar para adoçar aquele suco de acerola, vai para o posto de gasolina. Ele circula rápido. Cara, então aquela mesa comum, toda poética da manhã do dia 1º, na verdade ela foi financiada diretamente pela eficiência burocrática do dia 29.
A farinha do bolo que o cidadão leva para o trazer bíblico foi paga com o salário que acabou de cair na conta. Exatamente isso. Porque, tipo, se a prefeitura atrasa essa folha de pagamento, se a gestão da doutora Cláudia Maria falha nessa liberação, o clima da cidade azeda na hora. Não tem procissão animada, nem mesa cheia com um servidor sem salário na véspera de um feriado. Perfeito. A espiritualidade de agradecer pelo pão de cada dia ganha um peso e uma gravidade gigantesca quando o município acabou de provar, na prática ali, que as contas estão rigorosamente em dia. Tá tudo pago. Tudo pago. A competência financeira da secretaria atua como a infraestrutura invisível que permite à cidade relaxar e focar na comunhão comunitária. O sagrado e o secular são tão interdependentes nessa história que um não se sustenta bem sem o outro. É fascinante ver como uma cidade opera como um organismo único, sabe? O sangue financeiro bombeia os órgãos sociais. Mas a nossa imersão de hoje estaria muito incompleta se nós parássemos só na parte da manhã desse dia primeiro. É verdade, porque o dia é longo. Muito longo. Porque a festa matinal é toda voltada para quem já está nativa, para os adultos. É o agradecimento pelo trabalho de hoje, mas e o trabalho de amanhã? E o futuro dessa comunidade? Essa é a grande questão da continuidade, né? Exato. E o cronograma nos mostra que, ao cair da noite dessa mesma sexta-feira, o foco deles muda drasticamente. E eles apontam todos os faróis para o futuro de Serra Negra do Norte. É quando começa no calendário religioso ali deles o mês mariano, que é dedicado a Nossa Senhora durante todo o mês de maio. E a forma como eles organizam as atividades de maio revela uma estratégia muito perspicaz de sobrevivência cultural daquelas tradições. O documento que a gente está usando relata que a abertura ocorre nessa primeira sexta-feira à noite com a missa do apostolado da oração. Mas o planejamento para os próximos 30 dias de maio não centraliza tudo na igreja matriz, não. Não. Como eles fazem? Eles pulverizam. A cidade é dividida em setores missionários. Eles levam as orações para os bairros, para as periferias da cidade. E o detalhe é que a linha de frente dessa movimentação toda não são os veteranos ali da paróquia. São as irmãs religiosas trabalhando de braços dados com os jovens da cidade. E isso levanta uma questão importantíssima. Essa descentralização e essa transferência de protagonismo para a juventude são simplesmente vitais. Por quê? Porque a pior forma de tentar manter uma tradição viva a longo prazo é obrigar a juventude a sentar em silêncio nos bancos de trás, enquanto os mais velhos fazem e decidem tudo sozinhos. Ah, total. Eles perdem o interesse em 2 minutos. Claro! Ao levar as orações para os bairros, descentralizando a coisa e colocar os jovens na coordenação lado a lado com as irmãs religiosas, a comunidade está, na prática, treinando novos líderes comunitários. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado lendo essa parte das fontes. Porque, olha, não é segredo para ninguém na nossa audiência que manter adolescente engajado em projetos comunitários no meio dessa era de redes sociais e TikTok é quase impossível. É uma competição muito desleal, né? Demais. Tem sempre a tentação da tela brilhante no bolso. Mas a cartada final da paróquia, que é o encerramento do mês previsto lá para o dia 31 de maio, mostra como eles driblam isso dando responsabilidade real para essa galera, dando palco principal para as novas gerações. A grande festa de encerramento do mês mariano. Isso, a fonte indica que toda a coordenação do encerramento fica a cargo da juventude paroquial. São eles que organizam as novenas, eles que montam peças de teatro super complexas sobre a temática de Maria. Imagina o trabalho que dá montar um teatro com adolescente. Muito trabalho. E eles executam o momento mais aguardado de todos por lá, a coroação de Maria, que é feita exclusivamente por crianças. E olha só, não é uma coroação simples com meia dúzia de crianças. São 31 crianças, correspondendo aos 31 dias de maio, todas rigorosamente caracterizadas como anjos. Gente, pensa na logística necessária para colocar de pé um teatro com dezenas de jovens e ainda organizar 31 crianças vestidas de anjos no altar. Nossa, exato. Imagina a confusão gostosa que não é isso. Você precisa das costureiras da cidade inteira para fazer as roupas de anjo. As mães enlouquecidas levando as crianças nos ensaios. Isso, e lidando com o chorro, com criança correndo, você precisa dos adolescentes para dirigir as cenas, dos pais para bater martelo e montar o palco de madeira.
E tem uma matemática social aí. Envolver 31 crianças como protagonistas significa que você arrastou automaticamente 31 famílias inteiras pro evento. Pais, avós, tios, padrinhos, todo mundo vai ver a criança. Claro, não tem como ficar em casa assistindo televisão quando seu filho ou seu sobrinho é um dos anjos que vai coroar a santa no encerramento. É um imã comunitário. E aí é que tá o verdadeiro gênio dessa operação toda, sabe? A tradição se mantém viva não por conta de uma imposição de dogma de cima para baixo, mas sim pela distribuição de responsabilidades e pelo senso de pertencimento de cada um. Eles se sentem donos do processo. Exato! O adolescente que está lá batendo prego no cenário do teatro num sábado de maio, ele está aprendendo na prática a coordenar pessoas, a resolver problemas em grupo de última hora, a comunicar ideias complexas. Ele não é um consumidor passivo de uma liturgia qualquer. Ele é o dono da festa. Nossa, muito bem colocada. E esse mesmo jovem, sei lá, daqui a 20 anos, é o adulto que vai estar coordenando a procissão do Dia do Trabalhador e ensinando o filho dele a espremer aquele suco de acerola para a mesa comum que a gente falou no início. É um ciclo ininterrupto, né? Eles estão literalmente costurando o tecido social em tempo real na nossa frente. De manhã, eles cuidam de quem sustenta a cidade hoje, garantindo agradecimento, botando comida na praça e celebrando o dinheiro da prefeitura no bolso. Sim, cuidando do presente. E de noite, e durante todo o mês de maio inteiro, eles treinam quem vai sustentar a cidade amanhã, usando essas peças de teatro e essa carga de responsabilidade comunitária que eles entregam na mão dos mais novos. É o equivalente a uma masterclass de coesão social, só que sem nenhum daqueles jargões acadêmicos chatos que a gente vê por aí. É a vida real pulsando de forma sustentável e muito orgânica. Incrível, simplesmente incrível. Para quem acompanha a gente nessa investigação, o nosso grande objetivo hoje era justamente destrinchar o que faz as engrenagens de uma cidade que está muitas vezes fora do radar das grandes mídias girarem tão bem. E acho que a gente conseguiu mostrar essa engrenagem rodando. Sim, porque ser bem informado, muitas vezes a gente acha que significa só saber o que está acontecendo nas bolsas de valores lá fora ou nos corredores de Brasília, né? As grandes manchetes. Pois é, mas entender como as micro-relações mantêm uma sociedade unida de verdade é um conhecimento que falta muito hoje em dia. Serra Negra do Norte nos mostrou de forma muito clara que uma comunidade forte é construída misturando suor numa missa, no mercado público, folha de pagamento municipal rigorosamente em dia, comida feita no próprio quintal e, claro, jovens com muita responsabilidade na mão. Com certeza, e observando esse caso tão específico, onde a interdependência de todo mundo é tão visível e tão celebrada, eu gostaria de deixar uma provocação final para nossa audiência refletir quando desligarem o áudio de hoje. Opa, adoro as provocações finais. Qual seria? Bom, nós naturalizamos uma arquitetura de vida nas grandes cidades onde a invisibilidade é um símbolo de status, né? Nós moramos em condomínios gigantes de 20 andares, cercados por centenas de pessoas, e não fazemos a menor ideia se a pessoa do apartamento 73 é um professor, um engenheiro ou um programador. É verdade, a gente mal sabe o nome do vizinho de porta. Muito menos nos alimentamos do trabalho direto dela, né? Nós desenhamos grandes polos de nômades digitais e prédios comerciais que são completamente isolados da comunidade ao redor. A minha pergunta é: será que a verdadeira resiliência emocional que nós tanto buscamos hoje nas terapias modernas não estaria escondida na coragem de conhecer a origem do suco de acerola do nosso vizinho? Nossa. Será que nós conseguiríamos aplicar a engenharia reversa dessa mesa comum lá de Serra Negra, no meio da selva de pedra das metrópoles, tipo em São Paulo? Ou será que fomos longe demais na nossa obsessão pelo espaço totalmente individualizado? Cara, que porrada. Isso daria outra imersão inteira tranquilamente. O preço que a gente paga por essa conveniência toda de não depender diretamente do vizinho talvez seja justamente a nossa própria solidão crônica nas grandes cidades. Fica a reflexão. Fica, e é uma reflexão que incomoda, eu confesso, mas que é absolutamente necessária para levarmos conosco para o resto da semana. Agradeço imensamente pelas análises brilhantes de sempre. Ah, imagina! Foi um privilégio enorme debater essas nuances fundamentais do convívio humano. Sempre é muito bom. E um muito obrigado gigante a quem nos ouve por mais essa parceria de hoje. Continuem sempre questionando o que parece óbvio ao redor de vocês. Nós ficamos por aqui.
mantenham a curiosidade aguçada e nos vemos na nossa próxima imersão. Tchau, tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.